Fala traders, tranquilo meus queridos? Agora são 2h57, tá? Hoje é dia 7/4, sexta-feira santa, né? Sexta-feira da Paixão de Cristo. Para quem acredita, para quem não acredita também, porque é feriado, né? Então todo mundo tá no mesmo barco. E rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido de um inscrito meu, o Thiago Marques. Ele escreveu assim: Mano, você fala muito da sua estratégia. Ajuda como enxergar pontos de entrada. Às vezes tenho dificuldade de fazer essas leituras quando o candle dá sinal a seguir ou reverter a tendência. Acho que você entende, valeu. Olha só, Thiago, deixa eu te falar. Cara, isso é uma dificuldade que praticamente todos nós começamos, né? Quando a gente está começando no mercado financeiro. E essa dificuldade ela continua pro resto da sua vida de trade, cara. A gente sempre vai querer saber onde o preço vai parar, onde o preço pode trabalhar, né? Pontos bons de compras, pontos bons de vendas. Isso, cara, é o que nós traders procuramos no mercado financeiro e pode ficar tranquilo que você não está sozinho nessa. Mas a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a encontrar essas regiões. Tem várias ferramentas que medem ali volume de negociação e tudo mais. Eu particularmente eu uso uma ferramenta, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E tem também alguns tipos de gráficos que podem nos ajudar a enxergar melhor essa região onde os players trabalharam mais, né? Onde os chamados tubarões, onde os big players, onde teve ali briga por lote, onde teve troca de lote. Então, se você gostar do vídeo, do conteúdo, rapaziada, já tá com o dedo no like, se inscreve aí no canal, porque todo dia eu tô trazendo vídeo aqui para ajudar a galera que tá iniciando. Porque, assim, quando eu comecei, sofri muito, né? Porque, assim, tem muito conteúdo na internet, mas tem muitas coisas que a galera não fala, né? Eles fazem curso, mentoria, para poder falar isso que eu tô falando aqui de graça para você. Então, se você puder ajudar aí, de qualquer forma, eu agradeço. Então, bora pro vídeo. Eu tô com um gráfico aqui, rapaziada, do dólar, né? Na verdade, que é o mini dólar, que é o ativo que opera, né? O mini dólar. Tô aqui no gráfico de 5 minutos, né? No gráfico de candlestick. O gráfico de candlestick, ele mostra duas coisas. Ele mostra a evolução do preço e também mostra o tempo, né? Que o preço demorou para fazer aquela movimentação. Mas ele não mostra as regiões que foram mais trabalhadas durante esse período de tempo. Deixa eu tentar explicar para vocês. Esse candlestick aqui, ó, é um candlestick de 5 minutos. Ele mostra que o preço abriu nessa região, em algum determinado momento deixou essa mínima, depois ele deixou essa máxima e por último ele fechou aqui. Mas ele não mostra o caminho que o preço fez, né, para deixar esse formato aqui, nesses 5 minutos, tá? Porque o preço pode ter aberto aqui, ido lá em cima, voltado, depois fechou aqui. Ou o preço pode ter aberto aqui, vindo aqui embaixo, voltado lá em cima, depois fechado aqui, entendeu? Então são várias possibilidades que o gráfico de candles ele não te mostra, a não ser que você esteja olhando para o gráfico assim, né? Quando o candle está se formando, aí você vai conseguir notar. Mas quando a gente está começando, a gente tem uma certa dificuldade, né, de saber, poxa, será que aqui é um suporte? Olha só, eu chego no gráfico de candles, será que aqui é um suporte? Aliás, me desculpem, será que aqui é uma resistência? Será que aqui é um suporte? Beleza, eu estou vendo que por vários minutos, horas, o preço ficou dentro dessa região, certo? Certo. Então, eu sei que foi trabalhado, né? Mas também, olha só, o preço vem descendo devagarzinho, 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 e ele para em outras regiões também, né? Então, será que aqui também é um suporte, é uma resistência? Como é que eu identifico isso? Rapaziada, uma maneira que eu uso, não é a única, né? Porque o mercado financeiro tem várias, então você pode identificar de várias formas. Mas uma maneira que eu uso e gosto bastante de identificar algumas regiões trabalhadas do mercado é usar um gráfico atemporal. O que é um gráfico atemporal? Como eu disse, o gráfico de candles, ele mede a passagem do tempo, né? E mede a passagem do tempo durante o horário que você definiu ali, né? Então esse aqui é um gráfico de 5 minutos. A cada 5 minutos ele forma uma nova barra dessa. O gráfico atemporal, ele não mede o tempo. Ele mede a movimentação do preço. Então, existem
vários gráficos atemporais, né? Existe o gráfico de Renko, existe o gráfico de pontos, existe o gráfico de linhas, né? Em que você determina ali a quantidade de ticks, né? A quantidade de movimentos que o ativo vai fazer, né? No caso do dólar, um tick é meio ponto, então 2 ticks movimentam um ponto. Vocês entenderam? E ele marca o movimento do preço, não no tempo, mas sim no espaço, digamos assim, no espaço do gráfico aqui. Beleza? Então, para quem tem dificuldades em encontrar essas regiões, ele pode usar um gráfico atemporal para fazer as suas análises, né? E depois usar o gráfico temporal para tomada de decisão. Então, o gráfico que eu utilizo, né, em algumas análises é o gráfico de 6 pontos. E você pode utilizar esse gráfico em qualquer ativo, seja no índice, seja no dólar. Eu estou falando do dólar porque é o ativo que eu opero, tá, rapaziada? Mas isso serve para qualquer ativo. Esses gráficos atemporais são muito bons para você identificar regiões. Eu vou colocar aqui, ó, no gráfico de 6 pontos, né, o gráfico 6P. É só você vir aqui, a minha plataforma que eu utilizo é o Profit Chart Pro, mas qualquer plataforma, acredito que tenha esses gráficos atemporais, tá? Então, você coloca aqui, ó, você escreve, tá? Clica no meio do gráfico aqui e escreve, ó, 6P. E aqui vem no gráfico aqui, ó, 6 pontos. Dá um Enter. Pronto, aqui nós estamos no gráfico de 6P. Você pode colocar 3P, 4P, 5P, 10P. Então não interessa muito a quantidade de ticks que você vai colocar. No caso 6P, são 6 ticks, que são 3 pontos, né? Um tick, meio ponto no dólar. Então se você vir olhar aqui, ó, a abertura foi no 87 e o fechamento foi no 84. Então foi um box que abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Por isso que está pretinho, tá? Então 3 pontos, beleza? 3 pontos, 6P. Entenderam? Cada tick é 1P. Beleza? Se você colocar 3P, o boxinho vai ter 1,5 ponto. Tá? Se você colocar 10P, 10P vão ser 10 ticks. Veja que, diferente do gráfico de candlestick, ele não tem tempo. Então, para formar cada box desse aqui, não é o tempo que vai dizer, e sim quantos ticks o mercado andou. Ele precisou sair daqui e andar até aqui, ele precisou andar 6 ticks, no caso 3 pontos, para poder formar esse box. Tá? Não interessa o tempo, pode passar 1 hora, 2 horas, o dia todo. Se não andar 3 pontos, não andar 3 ticks, não vai formar um box. Entenderam? E, diferente do gráfico de Renko, que o gráfico de Renko, para formar um box, vamos supor que ele formou esse box aqui de alta. Para formar um box de baixa no gráfico de Renko, se for o gráfico de 6 Renkos, né, também são ticks, mas 6 Renkos, ele vai fazer esse box para cima, 3, e para formar um box para baixo, no caso de formar um box aqui para baixo, ele tem que andar, no caso ele abriu aqui, ó, esse box que abriu aqui, fechou aqui. Para formar um box negativo, ele tem que, no caso, abrir aqui, né, que ele vai abrir no fechamento do outro box, e descer não 3, não 6 ticks, mas no caso 12 ticks, para poder fechar um box aqui abaixo. Ele não fecha, diferente do gráfico de pontos, ele não fecha um box do lado do outro aqui, ó. Vou colocar aqui no gráfico de Renko para que vocês vejam. 6R. Que no caso é o gráfico de Renko. Olha só. Você nunca vai ver um gráfico de Renko, que também é outro gráfico atemporal, um box do lado do outro. Olha só. Para formar o box preto, ele precisou descer 12 ticks. Beleza? Agora vamos voltar para o gráfico de pontos. 6P. Então, rapaziada, se você diminuir o zoom no gráfico, você consegue ver regiões que o dólar trabalhou. Olha só. Eu vou pegar aqui a ferramenta de canal para a gente entender. Olha só. Então, do 80 ao 73 foi um ponto em que o dólar trabalhou bastante. Você veja a quantidade de pontos aqui que o dólar ficou preso. Olha só. Tentando romper para cima, depois tentando romper para baixo, depois rompeu para cima, trabalhou acima, voltou para dentro de novo, tá? Então, isso é um ponto onde os players trabalharam bastante, tá? Então, se aqui estava sendo uma resistência
porque o preço não conseguia trabalhar acima, pela lei da bipolaridade, quando o preço romper isso aqui, na volta, ele pode ter dificuldade para perder, que no caso foi o que aconteceu aqui, né? Na quinta-feira. Mas a gente pode vir aqui para trás também, olha só, esse ponto aqui, ó, trabalhado. Deixa eu pegar de novo a ferramenta de canal. Veja quantas vezes o gráfico trabalhou aqui para perder. Então, possivelmente, quando o dólar vier trabalhar aqui dentro dessa região novamente, se ele vier, ele pode ter dificuldades, tá? Lembrando que essas regiões são regiões passadas. Alguma notícia, alguma coisa pode fazer com que o dólar passe direto. Nada impede. Não é certeza de que essa região vai funcionar, mas é uma provável região que o dólar trabalhou bastante. Olha outra região que o dólar trabalhou bastante aqui, ó. Inclusive eu tomei o stop na quinta-feira, ontem, né? Olha só, do 64 ao 59. Veja quantas vezes o dólar tentou romper aqui, ó. Olha quantas vezes na quarta-feira o dólar tentou romper essa região. No final da quarta-feira ele rompeu e voltou, beleza? Mas na quinta-feira ele abriu aqui dentro. Olha só, na quinta-feira ele abriu aqui dentro. Tá, e como eu tomo proveito dessas operações, já que não sei operar gráfico de pontos? Você pode marcar as regiões de interesse dos players, onde foi mais trabalhado, e usar o gráfico temporal a teu favor. Se eu colocar aqui no gráfico de 5 minutos, olha só. Veja que no gráfico de 5 minutos eu já consigo ver a rejeição dos players, né? Olha, deixou esse pavio aqui, abriu dentro da região, certo? Deixou 2 pavios para baixo. Não conseguiu perder o 60, que eu sabia que era um ponto bem trabalhado. Rompeu para cima, foi embora. Aqui em cima era uma região trabalhada? Era. Mas veja que o preço passou direto. Como eu disse, você pode usar o gráfico de candles a teu favor nesse momento. Um exemplo, chegou aqui nessa região, o mercado deixou um candle de venda. Vamos ver até assim, ó. Deixou um candle de vendas. Cara, você poderia estar fazendo vendas. Vai acertar toda vez? Não. Mas como você sabe que ali é uma região de interesse, que foi uma região bem trabalhada, você pode fazer esse tipo de operação. Eu vou colocar no gráfico de pontos novamente para que vocês possam ver, olha só. 6P. Outras regiões. Tá? E que funciona, cara. Isso que funciona. Veja que nem sempre a máxima do movimento, né, foi o ponto mais trabalhado. Porque às vezes o cara marca, aqui é uma resistência. Quando chegar aqui eu vou vender. Mas olha onde o preço trabalhou para romper. Não foi na máxima. Olha onde o preço trabalhou para romper. Vocês entenderam? Aí às vezes o gráfico chega aqui, o preço chega aqui, deixa um candle bonito aqui de venda, né? Deixa aqui um candle de venda e você não faz a venda porque você estava esperando chegar na máxima, tocar na máxima do movimento. E aí o gráfico faz pum, explode lá para baixo. E você, caramba, eu estava esperando vender aqui mais em cima porque era a máxima do movimento. Então o gráfico de pontos ele te ajuda nesse aspecto, tá? De você poder identificar pontos em que o preço trabalhou bastante. Olha só, mais um pontinho aqui, ó. Vou colocar aqui de novo a ferramenta aqui, ó. Olha, posso deixar marcado essa região ou essa, tá? A mais trabalhada foi essa, então posso deixar marcado aqui. Veja que o preço respeita essas regiões. Olha quanto foi trabalhado aqui, ó, para tentar romper para cima. Quando rompeu, o preço voltou e olha onde ele parou, dentro da região. Certo? Deixa eu colocar aqui no gráfico de 5 minutos para ver se deixou algum candle de compra nessa região. Olha só. No gráfico de temporal, né, você vê um monte de pavios. Você não vê a formação do preço. Você não vê que o preço trabalhou em uma zona. Não é isso?
E quando ele voltou aqui, ó, deixou um candle de indecisão, rompeu o candle de indecisão, você poderia estar fazendo a compra. Tá? Tem outra ferramenta, deixa eu limpar aqui todos os estudos agora. Tem outra ferramenta que você pode usar também para identificar onde os players trabalharam. Até onde eles trabalharam, até onde compraram, até onde venderam. Você pode simplesmente vir aqui, ó, e colocar Volume Profile. Acho que eu preciso estar no replay. Eu vou colocar um replay de mercado porque o Volume Profile não vai aparecer aqui, tá? Vem ferramentas aqui em cima. Replay de mercado. Vou colocar um replay de mercado para que vocês possam ver onde a gente usa o Volume Profile, tá? Olha só, já coloquei o replay aqui de mercado, tá? Tá acelerado aqui em 10 vezes para que vocês possam ver aqui o volume se formando no gráfico, tá? Então essas barrazinhas de volume aqui são onde os players mais atuaram, certo? Tem outra ferramenta também que você pode colocar, ao invés daqui da frente, você coloca no gráfico inteiro aqui, tá? Vou dar uma pausazinha aqui e vou aqui, ó, botão direito do mouse, você vem inserir indicador e você vai colocar aqui, ó, Volume Profile. Esse aqui você vai visualizar no gráfico, certo? É a mesma ferramentazinha lá, é a mesma ferramentazinha aqui, ó, mas só que maior durante o gráfico. Isso aqui você pode fazer estudos depois, tá? Vou fechar o replay aqui. O Volume Profile que você coloca aqui na barra lateral aqui, ele só vai funcionar quando você tá, quando o mercado está trabalhando, certo? Ele vai formando as barrazinhas aqui. Mas esse Volume Profile que você coloca como indicador ali, ele mostra até onde teve negociação. Veja que nesse ponto aqui, ó, essa região foi muito trabalhada. Teve muita atuação de compra e venda nessa região. Essa barra vermelha aqui, ó, é o ponto que mais foi negociado durante o dia. Tá? Então é um ponto que você pode ter como atenção. Foi o ponto mais negociado? Foi. Então, segunda-feira, ele pode ser um suporte ou uma resistência. Se o preço abrir aqui acima, dá uma limpada. O preço abrindo acima desse ponto, voltando aqui, ele pode ser um suporte. Abrindo aqui abaixo, né? Ele voltando aqui, ele pode ser uma resistência. Tá? Porque foi um ponto de interesse. Foi onde mais trocou lote no mercado na quinta-feira. Foi esse ponto vermelho. Tá? Se nós olharmos aqui com a ferramentazinha, olha só. 79, 78, 79. Mas você vê que não é um ponto, é uma região. Você vê que é uma região inteira do gráfico. Ó. Vamos colocar aqui o gráfico de 6P. Você vê que no gráfico de 6P dá para a gente notar que foi bem trabalhado. Aqui em cima, bem trabalhado. Bem trabalhado. Olha esse dia passado aqui, ó. Veja o ponto mais negociado onde foi. Tá vendo? O volume vermelho. Tá vendo que o preço trabalhou aqui. Tá vendo que dá para você marcar pontos de extrema importância para o mercado com o gráfico de 6 pontos. E usando também o Volume Profile. Tá? Mas se você não quiser usar o Volume Profile, cara, basta você olhar aqui, ó, com o gráfico de 6 pontos que você vai ver onde os players tiveram interesse de atuar. Aqui embaixo, olha só, foi bem atuado, tá? Mas por que o volume está pouco aqui? Porque o mercado fez assim, quem viu, quem estava presente no pregão, viu que ele deixou um paviozaço aqui, ó. E fechou aqui em cima. Na verdade, ele fechou maior assim. Tá? Mas essa região teve interesse, olha aqui, ó, o interessezinho. Vê que tá um buraco vazio, aqui trabalhou, olha só. Trabalhou, olha o gráfico de pontos. Olha o volume profile. Olha outra região aqui, ó. Olha o volume profile. Então, com o gráfico de pontos, dá para você notar regiões trabalhadas no mercado. Beleza? Então,
dessa maneira, a gente consegue entender, interpretar algumas regiões que foram importantes, né? Nem sempre a mínima do movimento, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos novamente, para tentar explicar para vocês. Olha só, nem sempre a mínima do movimento é um ponto que o preço vai chegar lá ou vai respeitar. Às vezes, em uma região, o preço trabalhou e tem uma mínima aqui. Aí você fala, quando romper essa mínima, eu vou vender. Aí o preço trabalha aqui, trabalha, e você não sabe que o ponto mais trabalhado foi nessa região e não na mínima. Aí o preço rompe aqui, né? Como aqui está um pouco distante, rompe a mínima e você vende. Aí o preço volta de novo e começa a trabalhar dentro dessa região. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Então, eu espero ter ajudado vocês com esta ferramenta. Não é a única, não é o único modo de você notar, mas para quem está iniciando, pode ser uma boa. Tiagão, tamo junto, meu irmão. Espero ter ajudado você aí, tá? Começa a fazer, não opera, tá? Não vai colocar amanhã no teu gráfico e começar a operar gráfico de pontos. Não. Pega, faz aí, começa aí num mês, vai marcando regiões aí. Quando for no outro dia, como você falou que também que opera num simulador, às vezes porque não tem confiança, aí você vai, marca as regiões do dia anterior. Não sai marcando em todo canto não, tá? Vai marcando ali onde realmente foi mais trabalhado. Aí se você, porventura, notar um candlezinho de reversão da tendência ou um candle de continuação da tendência, você faz uma operaçãozinha ali, testa no simulado, vai treinando até você conseguir enxergar ali automático essas regiões. Beleza? Tamo junto. O vídeo ficou um pouquinho grande aí, mas lógico que merecia muito mais explicação, mas é só para te dar um norte, para que você possa conseguir estudar melhor o gráfico e conseguir notar essas regiões de maior importância trabalhadas no mercado. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Bom feriado, bom final de semana. Amanhã eu trago o vídeo do resumo semanal e domingo trago os estudos para segunda-feira. Beleza? Tamo junto, é nóis. Mais uma vez, valeu e fui!